Pai do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e compartilhar essa mensagem. E a todos que nos acompanham, receba aí o nosso abraço em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos que já morreram no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eu quero usar esse tema. As suas obras os seguirão. Felizes aqueles que dormem no Senhor, porque os que não dormem no Senhor não têm felicidade nenhuma. Mas os que dormem no Senhor, as suas obras, querendo ou não, os seguirão. Quais são as tuas obras hoje? Jesus continua dizendo, como disse em Apocalipse, eu sei as tuas obras. O que você anda praticando? Todo dia, quando você acorda, está diante de ti o bem e o mal. Qual tem sido a tua escolha? Você está cheio do Espírito que produz paz, alegria, mansidão, perseverança, bondade, longanimidade, santidade? Ou você está cheio de carne, que as obras da carne são ira, porfia, inveja, emulações e uma sequência de coisas ruins? Qual tem sido a tua escolha? O que você vai levar quando você sair desta terra e o que você vai deixar? Qual é o teu legado? Essa é a interrogação que você deve responder, não para mim, mas para si mesmo. Eclesiastes 2, Salomão, dizendo: fiz para mim, ajuntei para mim, ouro e prata com abundância, 1000 mulheres, fiz jardins, tive servos, servas, cantores, me provi disso, daquilo outro. Abundância é quando você olha tipo as águas do mar, que você não consegue contar. Foi isso que Salomão fez. E o que eu quero dizer com isso, que o que você faz para você não gera galardão. O que gera galardão é o que você faz para o seu próximo e para Deus. Quais são as tuas obras? Amados, eu quero te levar a mergulhar na história de Jó. Jó falando sobre o seu primeiro estágio. Seu primeiro estágio antes da tentação, antes de Satanás ter tocado em toda a sua estrutura familiar, a sua estrutura moral. Ou seja, sua estrutura moral não, mas a sua estrutura familiar, financeira, foram tocadas por Satanás. E por fim, tocou na sua carne. Mas Jó vai dar um relato de quem ele era antes disso. Quando seus amigos começam a interrogá-lo, a chamá-lo de ladrão, a chamá-lo de adúltero e dizer que ele tinha roubado as viúvas. Por isso ele estava naquela situação. Então Jó vai dar um relato. No capítulo 29, Jó está lembrando do seu primeiro estágio. Ele era respeitado pelos jovens, pelas autoridades. Ele era respeitado pelos jovens, pelas autoridades,
as autoridades prestavam continência para Jó. Ele era um homem de respeito. Capítulo 29, versículo 12. Livrava o miserável que clamava, como também o órfão. Versículo 13. Jó está dizendo assim, que é o cachorro latindo com um boi. Versículo 13. Fazia rejubilar o coração da viúva. Jó cuidava da viúva, cuidava do órfão. E Jó continua, versículo 14. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido como manto. Um homem coberto de justiça, ele praticava a justiça. Ele vivia como um homem justo. Ninguém tinha um tio para falar de Jó. Como diz, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Jó era conselheiro das pessoas. O que Jó falava, isso era batata. Como diz esse linguajar atual. Versículo 15. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Versículo 16, 2 necessitados era pai. Jó perguntava com diligência, ele procurava, ele buscava pelos necessitados, para que por acaso houvesse algum necessitado, para que ele suprisse as suas necessidades. Jó era o que consolava, versículo 25. Jó era o que consolava os que pranteavam, aqueles que estavam chorando, desesperados, angustiados por algum motivo, algum problema. No versículo 25 do capítulo 29, Jó era o que consolava os que pranteavam. Então Jó socorria as pessoas, era um homem justo, íntegro e bom, homem de Deus. Não é à toa que Deus disse, viste, Satanás, meu servo Jó? Amados, agora vamos ver o estágio atual que Jó está vivendo, tocado por Satanás na sua estrutura, sua família, seus bens, perdeu sua família, perdeu seus bens. Satanás tocou também, com permissão de Deus, no seu corpo físico, fazendo assim com que viessem as chagas sobre seu corpo. E agora Jó está falando no capítulo 30, o seu estágio atual, que ele está vivendo. Jó capítulo 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim aquelas pessoas que ele ajudou, que ele socorria, que ele aconselhava. Mas agora riem-se de mim. Versículo 9. Mas agora sou a sua canção e lhe sirvo de provérbios. Abominam-me, foge para longe de mim. Olha o desprezo, a decepção com o ser humano. Fogem para longe de mim, e no meu rosto não privam de cuspir, não cessam de cuspir no rosto de Jó. Certamente, falando figuradamente, porque eu acredito que eles não iam lá cuspir literalmente em Jó. Promovem a minha miséria. Ou seja, aquilo é um miserável, um sem vergonha. Promovem a minha miséria. Versículo 15. Perseguem
a minha honra. Perseguem a minha honra. Versículo 25. Chorei pelo aflito, angustiei-me pelo necessitado. Versículo 26. Aguardando bem, mas veio o mal. Esperando a luz, veio a escuridão. Amados, confesso a vocês que eu queria ver a continuação dessa história. Porque a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. O que Jó tinha, Deus deu a ele tudo em dobro. E agora? Qual seria agora o comportamento de Jó diante dessas pessoas que o desprezaram, o decepcionaram? Qual seria o comportamento de Jó? Eu não sei te dizer. Eu não tenho acesso à continuidade da história, a não ser o que está escrito na palavra de Deus para nós. Eu não sei se Jó continuou sendo os olhos do cego, os pés do coxo. Não sei se ele continuou cuidando da viúva, aconselhando os jovens, os anciões, suprindo os necessitados. Eu não sei, porque a decepção com o ser humano foi muito grande. Mas eu sei a continuação da minha história e da sua. Talvez você está vivendo a mesma situação. Mas antes, no capítulo 6:14, Jó diz: ao aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ainda o ímpio, aquele que não teme a Deus, Jó está dizendo: mostre compaixão. Jesus vai mais além, que ele diz: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Essa agora é a minha e a tua história. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos amei. Aí Jesus não está dizendo para mim ou você amar o teu irmão, o teu próximo, o teu vizinho necessitado, carente, até a primeira decepção. Ele está dizendo: amai-vos como eu vos amei. Amados, porque a tendência nossa é essa. É deixarmos de amar, e o amor é ação. O amor não é sentimento, é ação, munido de sentimento. Não é amar até a primeira decepção. Amai-vos como eu vos amei. Um amor incondicional. Não impõe condição. Me decepcionou, eu te larguei de lado, te abandonei. Não. Jesus amou seus discípulos, embora um era ladrão, o outro era traidor, outros complicado, como Pedro, que não era convertido, mas Jesus os amou do jeito que eles eram e disse para nós:
assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E o exemplo do amor de Cristo está nos discípulos. E quando Jesus diz amai-vos como eu vos amei, nos chama a responsabilidade para o amor incondicional. E essa ordem de amar, a ordem de amar é ação. É como Jó amava, é ação. Em Mateus 24:12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E realmente nós estamos vivendo essa era. E muito pela decepção, que o ser humano decepciona mesmo. É ingrato mesmo. Mas o amor é incondicional. Não é? Imagine se Jesus fosse te amar até a primeira decepção, até a primeira ingratidão, você estaria perdido, eu estaria perdido. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é esse amor com ação. 2 Timóteo 3, 1 e 2, está falando que nos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo, olha o perfil dos homens nesses tempos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes, ingratos. É o perfil do homem da atualidade. Amados, o amor que Cristo nos ensinou não julga mérito. Se eu mereço, se você merece, é o amor incondicional. E tem muita gente que diz, acabou o amor na igreja. É mentira de Satanás, que a Bíblia diz, o amor jamais se acaba. Acabou o amor em você, porque o amor é ação. A ordem é amai-vos, não é receba amor. Tem muita gente querendo receber amor, receber o que não dá. Dar amor e ser-vos-á dado. Dar e ser-vos-á dado. É isso que diz a Bíblia, essa palavra poderosa do Senhor Jesus. Você dá e recebe. Dar carinho, dar afeto, dar respeito, dar misericórdia. Se veste de justiça, assim como Jó se vestiu. O amor jamais se acaba. Quantas pessoas já rasgaram o manto da justiça justamente por causa de uma decepção? Quantas pessoas estão como Salomão, vivendo egoístamente, ajuntando para si e fazendo para si, como Salomão diz em Eclesiastes 2, ajuntei para mim, fiz para mim. E isso não dá galardão. Foca lá no começo da mensagem, o que você vai levar e o que você vai deixar. Você tem a coroa da justiça ou você rasgou o manto da justiça? Não se esqueça do que você junta para si, você deixa para os outros. E o que você dá para os outros, você leva para galardão, leva de galardão para
com Deus. O amor não é para ser sentido, é para ser praticado. E em Tiago, 1 João capítulo 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de palavras, nem de boca, mas em ações e em verdade. Essa realidade que nós estamos vivendo, os homens sendo cada vez mais egoístas, porque se decepcionou com alguém, aí não vou ajudar mais ninguém, não vou socorrer mais ninguém, o ser humano é tudo igual, tudo ingrato. Mas se Deus agir assim com você e comigo, nós estamos perdidos. Ele está exigindo de mim e de você nesse momento um amor incondicional. Um amor que não visa mérito, se a pessoa merece ou não. O amor jamais se acaba. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Isso é amor. Os benefícios do amor para mim e para você. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Então, quando nós praticamos o amor, a prática do amor em ação cobre multidão de pecados. Outro benefício do amor. 1 João capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. O amor te põe na luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E a igreja é a luz. Quando você esconde essa luz, deixa de praticar o amor, você, meu amado, minha amada, está andando em trevas. 1 João, capítulo 4, versículo 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se não praticamos o amor, não conhecemos a Deus. Para refletir no que você vai levar. Querendo ou não, as tuas obras te seguirão. Estaremos perante o tribunal de Cristo. Querendo ou não, você vai deixar alguma coisa. E tudo que Deus quer é que o que você vai deixar seja boas obras. E não quem foi fulano, um homem egoísta, avarento. Quem foi fulano? Um homem de Deus, um homem que se vestia de justiça, que socorria os necessitados. Aleluia.
Vamos ver na Bíblia as pessoas orando a Deus para que Dorcas, uma mulher de boas obras, voltasse. E você não seja aquela pessoa que quando partir, as pessoas digam já vai tarde. Mas que você seja aquela pessoa que vai deixar um bom legado de boas obras, com amor incondicional. É o que Jesus quer. Amai-vos como eu vos amei, sem exigir nada em troca. Ame do jeito que a pessoa é. Ah, mas é um maconheiro, mas é um vagabundo. Ame do jeito que a pessoa é. Eu não estou dizendo de ser bobo, mas ser bom. Ser bom. Ame com amor incondicional, sem querer nada em troca. Que o Jó do começo, seja o nosso espelho, porque nós não conseguimos acompanhar a sequência da história de Jó, mas eu creio que ele continuou sendo o mesmo homem, mesmo após toda a decepção, porque ele era um homem de Deus, nele habitava o Espírito de Deus. E quando você deixa de amar, deixa de praticar o amor, você extingue o Espírito. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. E não apagar o Espírito é praticar as obras de Jesus. É amar incondicionalmente. Para de olhar os defeitos, para de olhar os méritos. Ame. Ame. E preste atenção no que você vai levar e no que você vai deixar, e que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem, aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.